Olá, paz e harmonia para vocês. Bem-vindos ao canal Falas do Henrique. Henrique sou eu. A nossa intenção é passar informações de como funciona o plano espiritual. E nesse vídeo nós vamos falar sobre o tempo de Deus. Bom, se você gosta dos assuntos do nosso canal, então clica no joinha, que ajuda a divulgar o vídeo, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho. Desde já, muito obrigado, tá bom? Então vamos lá. Na Bíblia, em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, nós podemos ler o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Agora, será que a gente entende o que isso significa? Será que a gente consegue entender o que é o tempo? E mais, será que a gente entende que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo? Bem, a resposta é bem simples. Não, a gente não entende. E isso acontece porque nós somos seres que ainda estamos em desenvolvimento tanto psicológico como moral, enquanto Deus é a perfeição. Então, na verdade, o que é real mesmo é o tempo de Deus. Pois o tempo de Deus, sim, é o tempo certo, pois é o tempo exato para que as coisas possam ganhar forma e possam acontecer. E nós podemos confirmar isso em João, capítulo 2, que descreve quando Jesus transformou água em vinho. Porém, nos versículos 3 e 4, também existe um ensinamento, que é o seguinte: e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Bem, e Jesus disse isso porque até então ele não tinha realizado nenhum milagre em público. E ele sabia que tudo tem a sua hora certa para acontecer. Bom, então a gente pode se perguntar: e com a gente? O que dizer quando a gente vê as coisas acontecendo, mas que não estão de acordo com o nosso tempo? Então a gente se pergunta: será que Deus errou? Será que Deus podia fazer diferente? Pois nessa hora nós esquecemos que Deus faz tudo no tempo certo. Por exemplo, quando nós vemos alguém partindo para o plano espiritual, a primeira coisa que nos vem à cabeça é a que aquela pessoa não merecia. Pensamos que nós perdemos aquela pessoa para sempre e que Deus podia ter feito diferente e até poderia ter tido mais misericórdia. Mas a grande verdade é que nós não perdemos ninguém. E o que acontece é que a pessoa que partiu só voltou para casa. Ou seja, a pessoa volta para o lugar de origem dos espíritos. E é isso mesmo, pois todos nós somos espíritos que estamos passando um período aqui no planeta Terra. Por quê? Porque o planeta Terra é um planeta escola. Bem, para a gente entender melhor como esse processo funciona, vamos imaginar quando os pais mandam os filhos para estudar num país distante, num outro país. Assim sendo, por mais tempo que dure o curso, ou por melhor que esse curso seja, um dia o curso termina. E o aluno precisa voltar para casa, pois ele não pode ficar morando na escola. E mais, mesmo que o aluno tenha feito vários e queridos amigos, ainda assim ele terá uma família que o viu nascer e crescer, e que tem carinho por ele e aguarda o seu retorno. Pois bem, conforme relatos, sempre quando alguém retorna ao plano espiritual, esse alguém é recebido por espíritos conhecidos, que geralmente são parentes que voltaram antes dele e que o ajudam a se adaptar no mundo espiritual. Contudo, essa aceitação e essa adaptação à nova realidade do outro lado como espírito vai depender da compreensão e do merecimento de cada um.
E isso nós podemos ler em Mateus, capítulo 16, versículo 27, quando Jesus disse: porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Ou seja, a cada um segundo o seu esforço e as suas realizações. E não só pelos bons projetos ou pelas boas intenções. Por isso mesmo, é tão importante o nosso esforço rumo à nossa evolução moral e espiritual. Pois só assim nós conseguiremos algum dia entender o que é o tempo de Deus. E entender que esse tempo é o tempo necessário para que cada aluno que está aqui no planeta Terra possa completar o seu curso individualmente. Ou seja, da mesma forma que um curso pode durar semanas, meses ou anos, dependendo da especialização necessária, assim também acontece com o espírito, que vem para o nosso planeta cumprir um período de tempo necessário para melhorar a sua evolução. E é por isso que uns ficam por aqui só o tempo da gestação, enquanto outros precisam ficar alguns anos. E outros ainda precisam ficar vários anos para completarem os seus estudos. Bem, se nós pararmos para pensar seriamente nesse assunto, chegaremos à seguinte conclusão: como todos nós teremos que voltar ao plano espiritual mais cedo ou mais tarde, e isso não é novidade para ninguém, pois sempre foi assim e continua sendo. Então, a gente não deveria contar quantos anos a gente fica nesse planeta. Ou seja, o mais certo seria contar quanto tempo a gente vai demorar para voltar para o plano espiritual. E essa demora vai depender do tempo que a gente precisa para conseguir aprender, conseguir se melhorar e conseguir terminar o nosso curso por aqui. E esse tempo, quem determina é Deus. E por isso tudo, podemos ter certeza, o tempo certo não é o nosso tempo. Na verdade, o tempo certo é o tempo de Deus. É para a gente pensar, não é? E por hoje é isso. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Então, até o próximo vídeo. Sempre aproveite as coisas boas que podem melhorar a sua vida. Tudo de bom e muita luz!